vou fundamentar um pouquinho a reversão humana. O que eu trago não é novidade. Eu desenvolvi uma forma simples, eu tive um bom embasamento no outro trabalho, faço uma coisa diferente, um segundo passo, mas eu tive uma ótima formação no meu trabalho anterior, principalmente porque ao longo daquele trabalho eu lidei com muitas personalidades, eu aprendi o que é o funcionamento humano, eu vi isso de perto. Não com relação ao conteúdo do trabalho, com relação ao relacionamento como dono do espaço, como responsável do espaço e como as pessoas queriam um guru, queriam um líder. Eu fui taxado e ainda sou, sou taxado de antipático, de arrogante, de nojento, porque eu não pego no braço de ninguém, eu não sou muleta de ninguém. E falar isso com clareza, com firmeza, parece arrogância, mas é o maior respeito que eu posso ter com cada um. Mesmo você fala assim, eu estou precisando, estou desesperado, tudo bem, você vai viver isso, no seu tempo você vai sair disso. Não sou eu que vou tirar isso. Agora, ao longo do meu trabalho anterior, que teve começo, meio e fim, quando chegou em fevereiro ou março de 2013, eu comecei a ficar incomodado porque eu comecei a ter muito impulso para escrever conteúdos com relação ao comportamento da humanidade. No início eu me achava atrevido. Quando eu escrevi o livro Você Invertido, eu falava, eu sou muito abusado, porque eu digo no livro, dê-me intelectuais e filósofos que eu te mostro idiotas. Não é difícil fazer isso. Qualquer um com a consciência ou lucidez que vocês têm através desse trabalho, vocês também conseguem isso. Porque eu achava arrogante da minha parte falar assim, mas por que eu vejo tudo invertido? E por que essa massa de bilhões não vê nada invertido? Eu é que sou o idiota, eu é que sou o ignorante. Mas eu vou me atrever a escrever isso, a escrever o que eu vejo. E comecei. E aí eu trouxe do outro trabalho o relacionamento e o comportamento de ver o modus operandi dos humanos, das inversões, das necessidades, do engodo chamado espiritualidade. É o que eu mais via. É a pior das armadilhas. É por onde eu passei também consegui sair. E quase 99% de vocês também vieram saindo dessas armadilhas. E aí comecei a compor o material de reversão humana. E esses textos que eu tenho postado ao longo dessa semana foram os primeiros. E eu hoje leio esses textos e eu falo assim, fui eu que escrevi? Não parece eu. Mas eu não posso negar aquele conteúdo. E aquele conteúdo dá tapa na nossa cara, fala assim, troca o olhar, olha isso com honestidade. E você tem a oportunidade, diante daquele conteúdo, sozinho. Não tem ninguém te vigiando, não tem ninguém, nem um parente, nem um amante, nem um chato, ali te policiando se você está lendo aquilo e se você está concordando ou discordando. E aquele material te dá choque de realidade. Aquele material te permite trocar o olhar e falar assim, como eu funcionei invertido uma vida inteira. Como este mundo diz que é certo aquilo, e eu posso dizer que aquilo não é certo. Posso ir além, que nem dualidade existe, eu estou livre disso. Então não me posiciono nem no certo nem no errado. E assim comecei a seguir o desenvolvimento deste trabalho. Quando eu descobri que o agente da inversão se chama personalidade, em composição com o ego e o mental, eu falei, estou ferrado. E agora? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou usar isso para mostrar isso? Mas vou seguir em frente. E comecei a compor. E o meu processo de composição deste conteúdo foi muito espontâneo, foi muito natural, porque quando o meu mental entrava, ele me criticava, ele tentava me ridicularizar. Gente, eu estou trazendo isso para vocês olharem como é que é o início disso, o reconhecimento disso, que vocês de alguma forma passaram por isso. Claro, eu passei através da composição deste trabalho e vocês vêm passando através da leitura e do consumo deste trabalho.
E vocês começam a enxergar que o chato do Antônio Magalhães, ele fala assim: não tem que acreditar em mim, constate por você mesmo. E vocês começam a constatar. E o agente da reversão, da inversão, o agente sacana que tem dentro de você, que eu chamo um monstrinho, foi criado para atender a Matrix, para atender às inversões que estão nos mínimos detalhes. Quando alguém chega neste mundo, quando eu falo alguém, eu me refiro a vocês, eu estou falando para vocês, vocês chegam puros. Um bebê, uma criança, é puro. Então, você ainda não tem o corpo de personalidade. Paralelamente, você tem uma glândula chamada timo. E essa glândula, conforme você vai crescendo, ela vai se desenvolvendo. Agora eu volto para a personalidade. Ao longo da sua vida, como bebê, você já começa achando estranho esses bilu-bilus aí que fazem para você. Aí falam assim, como se a criança fosse surda, né? Olha a titia! Olha a titia! A criança não é surda. E aí isso vai começando a deseducação. Te mandam para a escola, mais deseducação. Te colocam na frente da TV, mais violência, mais deseducação. E o que vai acontecendo? A sua essência está aqui no centro, pura, acesa, limpa. E conforme você vai crescendo e recebendo essas deseducações, você vai abafando ela. Vai abafando, vai abafando. Quando começa a formatação, a formação, quando se conclui a formação média da personalidade do indivíduo, entre os 14 e 15 anos, coincidentemente, é o período que a glândula timo começa a se degenerar. É muita coincidência, né? Constatar isso. Segundo a ciência humana, o timo vai se desenvolvendo enquanto você não tem personalidade. Quando ela está formada, ele começa o processo de atrofiamento até o final dos seus dias. Por quê? Já está abafado, já abafou a região do timo. E por que até 2012 o timo não fedia nem cheirava com ou sem personalidade? Porque ele é uma glândula que ele depende de radiações das suas fontes. Se essas radiações não estão entrando, ele não serve para nada, ele começa a atrofiar. Por isso que muita gente, quando passa por uma cirurgia cardíaca, os médicos removem o timo, porque ele fala assim, não serve para nada. E, coincidentemente, esses acasos deliciosos, a gente sabe que a partir de 21 de dezembro de 2012, as radiações começaram a entrar com muita intensidade. E o que está acontecendo? Além de você ter a oportunidade, se você está aqui, eu estou falando para vocês, de remover, através das desconstruções, tudo que abafava a sua essência, naturalmente você está abrindo o seu timo, liberando o que estava abafando também, além da essência, o seu timo. E o que está entrando de radiações das nossas fontes, elas entram através do timo. É isso que está promovendo hoje um despertar em massa, porque vai, além de vocês, vai para muitos outros também, só que muitos outros não alcançam o que vocês especificamente vieram viver. Então eu queria trazer isso aqui para vocês, da importância, pelo menos de consciência, espero que apreendam, que o principal agente da inversão é o desenvolvimento da personalidade, que por sua vez desenvolve o mental e o ego. Mas de um modo geral, esse conjunto a gente chama de personalidade. É ele que recebe as formatações para você atender o seu meio familiar, o seu meio social e futuramente o seu meio profissional ou onde você se enquadrar. Então, a sua personalidade é aquilo que eles querem que você seja quando crescer, não o que você quer ser quando crescer. E muita gente fica extremamente confortável com a formatação que se permitiu através da personalidade.
E vocês que estão hoje, cada um no seu processo íntimo, já reconheceram que vocês não são isso, que vocês não querem ser reféns disso. Eu estava falando há pouco para uma pessoa aqui que reversão humana consiste em você invertido é a sua personalidade montada em você e ela controla e faz o que quer de você. Você revertido, você reverte isso. Você monta na sua personalidade. Porque para interagir nesse mundo, você precisa falar, você precisa conversar, você precisa ouvir, você precisa ver. E quem faz isso tudo é a sua personalidade. Então que seja lúcido. Você no controle, não é ela no controle. Reversão humana é isso. Porque você pode viver 100 anos. Nos 100 anos de vida vai ter mundo, vai ter inversão, vai ter prisão. Então, que você esteja no comando, no seu controle. Isso não é aquele controle, comando policiado, vigiado. Não, que seja espontâneo, que seja natural, porque só assim é possível, senão não vai dar, não vai rolar. Reversão humana é isso. Você está na prisão, você não vai virar santo dentro da prisão. Você não vai fazer pelas pessoas. Não, você tem que fazer só por si. E aí é cuidar do seu modus operandi. Só isso. Só isso, essa teoria aqui, que eu não consigo colocar em palavras, você saindo desse modus operandi invertido, eu não tenho palavras para alcançar para falar, aliás, o que você pode alcançar. E é melhor que, por mais que eu tenha habilidade com as palavras, que cada um experimente. E eu tenho certeza que muita gente aqui já experimentou muita coisa com os passinhos que já deram. Para onde? Para dentro de si. Quem experimenta nunca mais volta. Nunca mais volta. Mas quem experimenta de fato o que é apreender. Então quem apreende, experimenta coisas, como eu gosto de dizer, dê uma lambidinha na pontinha do seu iceberg, porque se você experimentar o que é isso, você nunca mais volta para a formatação invertida. É claro que você não chega na reversão num clique, mas o que você experimenta, você fala, é isso. E isso vibra, isso faz vibrar em você. Isso é muito importante.